Sabe aquela frase que parece simples, mas quando você ouve, dá vontade de ficar em silêncio por um segundo só pra sentir o peso? A elite adora que você estude, desde que não sente na mesma mesa que ela. Porque é isso. A educação no Brasil sempre foi elogiada como uma coisa bonita, quase sagrada. E estuda, meu filho. Estuda que você vira alguém. Estuda que ninguém te tira. E eu não tô dizendo que estudar não importa. Muda vidas. Abre portas. Salva trajetórias. O problema é outro. Tem gente que aplaude o seu estudo enquanto ele não ameaça o lugar dela. Tem gente que gosta de ver você melhorando desde que você continue melhorando longe, num canto, numa cadeira extra, numa mesa separada. E é exatamente por isso que a discussão sobre cotas causa tanto barulho. Porque cotas não são só sobre vagas, cotas são sobre pertencimento. Sobre sentar onde, historicamente, disseram que você não podia. Mas antes de falar de cotas, eu preciso desmontar a fantasia que sempre vem antes delas, como se fosse um escudo moral, a tal meritocracia. Quando alguém diz, sou contra cotas porque sou a favor do mérito, a pessoa está defendendo uma ideia que parece justa, mas que na prática funciona como uma maquiagem perfeita para o privilégio. E aqui vem um detalhe que quase ninguém conta. O termo meritocracia não nasceu como elogio, ele nasceu como crítica. Foi usado por um sociólogo inglês chamado Michael Young, lá no século passado, num livro em que ele imaginava uma sociedade organizada pelo mérito. Só que na história, isso virava uma distopia. Virava um mundo onde quem estava em cima se achava moralmente superior e quem estava embaixo era tratado como alguém que merecia estar embaixo. Olha a perversidade. Numa sociedade baseada em privilégio, pelo menos fica óbvio que existe injustiça. Mas numa sociedade meritocrática, a desigualdade ganha uma capa moral. A elite não é mais apenas rica. Ela é merecedora. E os pobres não são mais apenas vítimas de estrutura. Eles viram preguiçosos, incapazes, pessoas que não quiseram. E isso é conveniente demais para ser só coincidência. Porque no Brasil a meritocracia funciona como uma absolvição automática. Se o sistema é justo, então quem venceu, venceu porque mereceu. E quem perdeu, perdeu porque mereceu também. A pobreza vira falha pessoal. Não vira projeto histórico. Não vira racismo. Não vira desigualdade educacional. Não vira herança. Não vira geografia. Não vira fome. Não vira violência. Não vira nada além de falta de esforço. Só que aí entram os números. E os números são aquele tipo de coisa que não liga para sua opinião. Se o Brasil fosse realmente meritocrático, a mobilidade social seria mais fluida, as pessoas subiriam e desceriam em proporções razoáveis. A origem não determinaria tanto o destino, mas o que a realidade mostra é outra coisa. Para alguém entre os mais pobres chegar ao nível médio de renda, levaria muitas gerações. Isso significa que na prática a corrida não começa no mesmo lugar. Tem gente largando a arquibancada, olhando a pista de longe, enquanto outros já largam perto da linha de chegada e ainda dizem que todo mundo teve as mesmas chances. E sabe qual é o efeito psicológico disso? O pobre, quando consegue algo, acha que foi milagre. O rico, quando consegue o mesmo algo, acha que foi normal. Um chama de sorte, o outro chama de mérito e o sistema segue intacto. Agora, se você quer entender por que a escola e a universidade, sozinhas, não resolvem essa desigualdade, a sociologia tem uma explicação que dói porque faz sentido. Pierre Bourdieu. Bourdieu mostrou que a educação, do jeito que ela foi montada, não é apenas uma escada social. Ela também é uma máquina sofisticada de reprodução de privilégios. Ele falava de tipos de capital. E não é capital no sentido de dinheiro no banco apenas. É capital como recurso social. Tem capital econômico, dinheiro, propriedade, conforto, tempo livre. Tem capital social, rede, contatos, gente que indica, portas que se abrem com um nome. E tem capital cultural, diploma, repertório, linguagem, códigos, modos de comportamento. Só que aqui está o ponto que mais pega. O capital cultural não é só o diploma na parede. Ele mora no corpo. Ele vira postura, vira jeito de falar, vira confiança. Vira saber se comportar em lugares de poder sem precisar pensar em cada passo. Uma criança de classe alta aprende isso sem estudar. Ela vive isso. Ela observa os adultos falando, viajando, debatendo, argumentando
Ela cresce vendo como pedir, como negociar, como contestar. Ela aprende o que é normal para quem está no centro. Uma criança pobre pode estudar o mesmo conteúdo, tirar boas notas, passar na prova, mas ainda assim entrar no ambiente universitário sentindo que está invadindo, porque ela teve que aprender tarde, racionalmente, aquilo que o outro aprendeu cedo, naturalmente, e é por isso que mérito sozinho vira ficção, não porque esforço não exista, mas porque esforço não é medido em igualdade quando as largadas são desiguais. E aí chegamos nas cotas. Por que cotas mexem tanto com a elite? Porque cotas fazem o que a meritocracia promete e não entrega. Elas interferem na largada. E é aqui que muita gente se irrita e diz: mas isso é injusto. A vaga tem que ser de quem tirou a maior nota. Só que essa frase carrega uma pergunta escondida que ninguém faz. Maior nota depois de qual infância? Depois de qual escola? Depois de qual alimentação? Depois de qual segurança? Depois de qual transporte? Depois de qual tempo livre? Depois de qual apoio emocional? Depois de qual rede? Você percebe como a prova mede mais do que conhecimento? Ela mede contexto? E quando cotas entram em cena, elas quebram o espelho bonito da meritocracia. Elas obrigam o país a encarar aquilo que a elite prefere deixar invisível. O privilégio não é só ter mais, é ter mais, desde sempre. E isso vira normal. Mas tem um detalhe ainda mais incômodo. Cotas não só colocam mais gente na universidade. Cotas colocam gente que estava do lado de fora, do lado de dentro. E isso muda a dinâmica de pertencimento. É como se por décadas tivessem dito: você pode estudar, claro. Você pode melhorar, claro. Só não venha ocupar o meu lugar. Só não venha opinar aqui. Só não venha disputar o que antes era garantido. A tensão real não é sobre o estudo, é sobre a mesa. Sobre quem senta, quem fala, quem é ouvido, quem vira referência. E talvez por isso a discussão fique tão emocional. Porque quando alguém defende a meritocracia com raiva, muitas vezes o que está sendo defendido não é um princípio, é uma posição. Na parte que, eu quero que você leve uma ideia bem simples. Cotas não surgiram para dar vantagem a alguém. Elas surgiram para corrigir um sistema que nunca foi neutro. Elas são uma resposta a um país que se acostumou a chamar de natural aquilo que sempre foi produzido por estrutura. E aí vem a grande virada. As cotas funcionam. Funcionam de verdade. E quando a realidade prova isso, os argumentos mudam. A resistência se reorganiza. E o jogo vira outro. Então na parte 2 a gente vai falar do que acontece quando a porta abre, mas o ambiente ainda não quer você lá dentro. Vamos falar de permanência, racismo institucional, isolamento, humilhações e também de um ponto delicado. Como o país cria regras confusas para garantir que a inclusão aconteça, mas não aconteça demais. Se você quer entender por que a elite até aceita que você estude, mas não quer compartilhar a mesa, a parte 2 é onde tudo fica ainda mais claro. Se esse tema mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e já corre para a parte 2, porque ela completa essa história e coloca nome no que muita gente sente na pele, mas pouca gente consegue explicar em voz alta. E se você quiser um próximo vídeo para continuar, procura aqui no canal o que fala sobre meritocracia e privilégio, porque ele conversa direto com isso.